Esta história da busca e achado de uma ovelha que se desvia das outras nos faz lembrar de um outro episódio que aconteceu certa vez na fronteira entre Israel e o Egito. Um ônibus estava cheio de turistas seguindo para conhecer o monastério de Santa Catarina e o Monte Sinai, que ficam na mesma região dentro do território egípcio. No caminho, o guia aproveitou a viagem para explicar aos turistas a importância dos rebanhos para aquela região e como os pastores valorizam as suas ovelhas. Enquanto ele explicava estas peculiaridades culturais, os passageiros viam da janela do ônibus vários rebanhos junto aos seus pastores, num local que parecia uma espécie de uad coletivo, onde havia água e vegetação com relativa abundância. Alguém então solicitou para parar o ônibus para que pudessem tirar algumas fotos e prosseguir viagem. As relações entre Israel e Egito não estavam muito bem nesse tempo e a zona de fronteira entre os dois países era um lugar deveras perigoso. Mas ele cedeu ao pedido, dando aos viajantes 10 minutos para tirarem as fotos e voltarem para o ônibus. Enquanto eles posavam para as diversas fotografias, alguém percebeu que um dos pastores tomou uma das ovelhas do meio das outras e, com certa firmeza, quebrou-lhe a perninha. Pastores no Oriente Médio geralmente são pessoas rudes por natureza e sem muita instrução escolar. Os turistas, é claro, ficaram horrorizados com a cena e protestaram ao guia se não haveria ali um núcleo de proteção aos animais. Enquanto isso, o pastor calmamente enfaixava a perna quebrada do animal como se estivesse apenas brincando com aquilo ou treinando primeiros socorros. O guia se aproximou dele e perguntou-lhe em árabe o que estava acontecendo. Após a explicação gesticulada, típica do povo oriental, ele voltou para o grupo e deu a explicação. Aquela ovelha, disse o pastor, era um animal muito travesso e de difícil adestramento. Ela era a única que não obedecia à sua voz e sempre fugia do meio das outras. Nem mesmo o cão-pastor dava conta dela. Um dia, continuou ele, ela ficou desaparecida por 3 semanas e quase morreu. Noutra vez, foi resgatada por um amigo e, nesta última, uma cobra venenosa quase a picou, não fosse a chegada urgente do pastor. Muitos, continuou ele, haviam aconselhado-o a vender o animal para o abate, se livrar dele, pois estava dando muito prejuízo com veterinários e medicamentos, depois de ter a sua lã danificada devido à peripécia pelo deserto. A lã ficava, nesse caso, cheia de gravetos e carrapichos, tornando-se inapropriada para a tosquia. Mas aquele pastor gostava do pequeno e teimoso animal. Por isso, pensou em quebrar-lhe a perna para sua própria segurança, pois assim não conseguiria mais escapar do grupo, fugindo para longe. Dói mais em mim do que nela, concluiu o pastor, mas eu tenho de fazer isto para sua própria segurança. O único problema é que a partir dali, enquanto todas as ovelhas iam caminhando no trajeto entre o oásis e o aprisco, aquela teria de ser carregada em todo o percurso. Ter um pastor que nos cuida é mais do que ter um pensamento positivo ou um otimismo mental. É sentir-se literalmente amparado, protegido por alguém que verdadeiramente nos ama. E como isto faz bem à alma e refrigera o nosso ser ao atravessarmos o caótico deserto dessa existência. Afinal, ele nos fornece oásis que aliviam a nossa travessia e garantem que todo sofrimento, por mais duro que seja, será passageiro, pois um dia, sim um dia, habitaremos para sempre na sua casa. Não será apenas por um tempo, mas para todo sempre. Nós, ao lado do bom pastor.